Quem aqui está com saudade dos nossos testes? Hoje é dia de teste avançado. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nadinha. Se você não é novo por aqui, mas ainda não está inscrito, inscreva-se. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito aqui para o canal. Eu fiquei sabendo de um número chocante. Mais de 70% das pessoas que assistem às nossas aulas não estão inscritas no canal. Gente, não é um absurdo? Por favor, inscrevam-se aqui no canal. Agora, vamos para o nosso teste de hoje. O teste que eu chamei de avançado, porque eu considero as questões difíceis. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês também acharam o teste difícil. Vamos lá. Primeira questão, primeira frase do nosso teste é de completar. Vocês já sabem, eu começo com questões um pouco mais fáceis, depois eu vou dificultando. São 5 questões, o nosso teste de hoje. Primeira frase. Não espaço imprevistos durante a aplicação da prova. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, não houve imprevistos durante a aplicação da prova, ou alternativa B, não houveram imprevistos durante a aplicação da prova. E aí, qual alternativa está correta? Se você precisar de mais tempo para pensar, é só pausar o vídeo, que eu já vou trazer a explicação. O verbo haver, com sentido de existir ou acontecer, é impessoal. Isso quer dizer que ele não vai para o plural, ele deve permanecer sempre no singular. Portanto, o correto é não houve imprevistos durante a aplicação da prova. Alternativa A. Professora, mas imprevistos está no plural. Ok, mas imprevistos não é o sujeito do verbo haver. O verbo haver, com sentido de acontecer, não tem sujeito. Portanto, ele deve ficar quietinho no singular. Não vai concordar com imprevistos. Nesse caso, imprevistos é objeto do verbo haver, não é o sujeito. Questão 1, alternativa correta, letra A. Essa é um pouco mais tranquila. Quero ver as próximas. Um pouco mais tranquila para quem já acompanha o Português com Letícia, né? Porque eu falo disso bastante. Se já acompanha e ainda não sabe, deveria saber. Se é novo por aqui, tudo bem, agora aprendeu. Segunda questão. São esses reconhecimentos que me espaço aqui. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, mantém com acento agudo no E, ou letra B, mantém com acento circunflexo no E. Perceba que as duas opções têm o mesmo som, são esses reconhecimentos que me mantêm aqui, mas são palavras diferentes, são flexões diferentes do verbo manter. Para acertar essa questão, você precisa saber sobre acentuação e sobre concordância verbal. Bom, vamos lá. Na letra A, nós temos a flexão do verbo manter na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele. Então, eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Singular. Eu vou usar esse mantém com acento agudo se o sujeito da forma verbal estiver no singular. Na letra B, nós temos mantém com acento circunflexo. É a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, ele mantém, que é a alternativa A, eles mantêm, que é a alternativa B, com acento circunflexo. Por que aqui nós temos acento circunflexo? Porque o verbo manter é derivado do verbo ter. Então, ele é conjugado da mesma forma que o verbo ter. Então, ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Ele mantém, eles mantêm, com acento circunflexo. Ok? E professora, por que que no singular tem acento circunflexo, tem acento agudo, se o verbo ter no singular não tem acento agudo? Aqui é por causa da regra das oxítonas terminadas em "em". Então, mantém, assim como armazém, deve ser acentuado, é uma palavra acentuada.
Muito bem, falei um monte sobre acentuação, agora eu passo para a concordância verbal. São esses reconhecimentos que me mantêm aqui com acento circunflexo no plural. Alternativa correta, letra B. Por quê? Porque são os reconhecimentos que me mantém aqui. O verbo, essa forma verbal precisa concordar com o antecedente do pronome relativo, que é o termo reconhecimentos. Por isso, a alternativa correta, letra B, com acento circunflexo, é plural. A terceira questão é sobre um assunto que sempre me perguntam por aqui. Vamos lá. Já começa com espaço. Do resultado do concurso, vou continuar estudando. Letra A. Independente do resultado do concurso, vou continuar estudando. Letra B. Independentemente do resultado do concurso, vou continuar estudando. E aí, nesse contexto, eu devo usar independente, letra A, ou independentemente, letra B? Professora, tanto faz, posso colocar independente ou independentemente, é isso? Não, não é isso. Vamos lá. As duas palavras existem. Independente é um adjetivo. Independentemente é um advérbio. Então, quando eu uso adjetivo para caracterizar um substantivo, ela é uma mulher independente. Então, aqui nós temos o adjetivo independente caracterizando o substantivo mulher. Ela é uma mulher independente. A palavra independentemente é um advérbio. E nesse contexto é o advérbio que deve ser utilizado, que significa de forma independente. Independentemente do resultado do concurso, vou continuar estudando. Então, aqui não cabe um adjetivo, não está caracterizando nenhum substantivo, é o advérbio. Por isso, neste caso, a alternativa correta é a letra B. Independentemente do resultado do concurso, vou continuar estudando. Vocês estão anotando, né, as questões que vocês estão acertando, porque depois eu quero saber quantas questões vocês acertaram, para eu saber se esse teste que eu elaborei é de fato difícil ou não. Como estão vocês aí nos nossos testes? Quarta questão envolve concordância, tipos de sujeito, vozes verbais, tem um monte de coisa aí. Vamos lá. Na verdade, vírgula, espaço, de tarefas que exigiam pouca habilidade. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, tratava-se de tarefas que exigiam pouca habilidade, ou alternativa B, tratavam-se de tarefas que exigiam pouca habilidade. E aí, tratava-se ou tratavam-se? Por que tanta gente erra esse tipo de questão? Porque quando eu tenho um verbo mais a partícula ser, eu posso ter uma estrutura na voz ativa com o sujeito indeterminado, ou eu posso ter uma estrutura na voz passiva com o sujeito paciente e expresso. Se for estrutura na voz ativa com o sujeito indeterminado, o verbo deve permanecer no singular. Se for estrutura na voz passiva, o verbo vai concordar com o sujeito, que é geralmente o termo que vem depois. Como nós vamos identificar se aqui é voz ativa ou voz passiva, se concorda ou não concorda? Veja, na verdade, tratava-se de tarefas. Aqui o correto é a letra A, tratava-se de tarefas, porque eu tenho um verbo transitivo indireto, já que aqui eu tenho a preposição de. Então, verbo mais partícula C, que nesse caso é o índice de indeterminação do sujeito, mais a preposição. Aqui eu tenho uma estrutura na voz ativa com sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, eu não posso concordar o verbo com o termo tarefas. O termo tarefas não é o sujeito, por isso o verbo não vai concordar com esse termo. É o objeto indireto. Na verdade, tratava-se de tarefas que exigiam
pouca habilidade. Agora, quando não houver essa preposição, se for alugam-se casas, aí sim o verbo vai concordar com o termo que vem depois, porque, neste caso, casas é o sujeito da oração. Alugam-se casas. Alugam-se vai para o plural, concordando com casas. Mas não é o caso dessa estrutura, que nessa estrutura o tratava tem que ficar no singular, porque a voz é ativa, o sujeito é indeterminado. Muito bem, expliquei bastante, né, gente? Nessa alternativa 4, nessa questão 4. Então, questão 4, alternativa A. Vocês acertaram a questão 4? Quinta e última questão do nosso teste, e é claro que eu deixei a questão mais difícil para o final, eu sempre faço isso, e depois é claro que eu quero saber se vocês acharam a questão 5 a mais difícil também. Vamos lá! Anotei as peças que, espaço, comprar. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, faltava, anotei as peças que faltava comprar, ou letra B, faltavam, anotei as peças que faltavam comprar. E aí, qual a alternativa correta? Aqui nós temos um período composto com duas orações. Anotei as peças é uma oração, que faltava comprar é outra oração. Qual é o sujeito da primeira oração? É o pronome eu. Eu anotei as peças. Qual é o sujeito da segunda oração? É o verbo comprar. Então, aqui nós temos um sujeito oracional, porque é representado por um verbo. Quando o sujeito é oracional, o verbo deve permanecer no singular. Professora, como assim o sujeito é comprar? Veja, anotei as peças. Faltava comprar as peças. O que faltava? Comprar as peças. Comprar as peças é o sujeito da forma verbal faltava. Então, veja que não eram as peças que faltavam. Então, o verbo faltar não vai concordar com peças. Não vai concordar com nada. Então, vai ficar no singular, porque o sujeito dessa forma verbal faltava é comprar as peças. Anotei as peças que faltava comprar. Professora, e se a oração terminasse em faltava, não tivesse aquele comprar? Anotei as peças que faltavam. Aí sim, as peças faltavam. O pronome relativo que está retomando peças, e aí seria o sujeito da forma verbal faltavam, mas não é isso que acontece. Eu tenho ali o verbo comprar, que é o sujeito da forma verbal faltava. Quando o sujeito é oracional, o verbo deve permanecer no singular. A alternativa correta é a letra A. Anotei as peças que faltava comprar. E aí, eu quero saber quais foram as questões que vocês acertaram. E eu quero saber também se vocês já deixaram o gostei neste vídeo e se já estão inscritos, claro, aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!